Bem, estamos de volta aqui na página Pregadores da Reforma. Eu sou o Josley Roseno e vamos começar a partir de agora o nosso estudo, cujo tema é as qualidades que definem o perfil do verdadeiro cristão. E o texto base para o nosso estudo é Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: E abrindo Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, certo? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui, no Sermão da Montanha, o nosso Senhor Jesus Cristo descreve as qualidades que definem o perfil do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor dele, do salvo, daquele que foi regenerado, daquele que nasceu de novo, daquele que foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Essas qualidades não é, de forma alguma, condições para alguém se tornar cidadão do reino de Deus. Pelo contrário, aqui são qualidades das pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nesse sermão aqui, nessa sequência, nós vamos aprender que o Senhor Jesus Cristo, ao ensinar aos seus discípulos as bem-aventuranças, ele deixa as evidências, os sinais que caracterizam o verdadeiro cristão. Ao olhar para o Sermão da Montanha, todo cristão, toda pessoa que olha para o Sermão da Montanha, ele vai se autoexaminar. O Sermão da Montanha é o autoexame. Bem, aqui a primeira qualidade do versículo 2 diz: Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Martin Lloyd-Jones diz assim que essa primeira bem-aventurança, pobre de espírito, a primeira qualidade é a chave para abrir nosso entendimento para compreender as demais qualidades que vão vir pela frente. A primeira bem-aventurança, pobre de espírito, é um esvaziamento, e as demais qualidades é a plenitude. Então elas foram colocadas aqui pelo nosso Senhor Jesus de uma forma sábia, inteligente. Elas têm uma relação entre si. E eu queria chamar sua atenção para esse estudo muito importante, e eu estou muito preocupado nesse ensinamento, trazer um estudo bem claro, que todas as pessoas possam entender. Então preste muita atenção. Eu sei que você deve estar muito ocupado nesse momento, mas tire esse momento, nesse exato instante, para aprender a palavra de Deus. Isso é muito fundamental para a sua vida, se você quer viver uma vida que agrade a Deus. Pobre de espírito aqui, o que o Senhor Jesus tinha em vista? Ele estava elogiando as pessoas pobres, as pessoas que são de baixo, como podemos dizer, de baixas possessões nesse mundo, que não tem muita posses. Jesus não estava se referindo às pessoas pobres, literalmente. Mas percebam que ele diz assim: bem-aventurados pobres. Não no sentido financeiro, mas os pobres de espírito. Ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não diz aqui, para você entrar no reino de Deus, para você ter o reino de Deus, você tem que
ser pobre de espírito. Não, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui está bem claro que essa primeira qualidade, essas qualidades aqui, são daquelas pessoas que já entraram no reino, que pertencem ao Salvador. Olhando para o Sermão da Montanha, podemos, como diz Dr. Martin Lloyd-Jones, veja o enorme monte que você tem que escalar. Então, para o homem é impossível ele ter essas qualidades. Nenhum de nós nascemos com essas qualidades no primeiro nascimento carnal pecaminoso, mas obtemos essa qualidade quando nascemos de novo, nascemos do Espírito, pela palavra de Deus, o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Essa é uma marca, essa é uma característica, uma qualidade que define o perfil do verdadeiro cristão, pobre de espírito. O pobre de espírito é uma pessoa que tem uma vida esvaziada do orgulho, do ego, da soberba. O pobre de espírito é alguém que, antes de ser convertido, antes de ser regenerado, ele se gloriava nas suas obras, se gloriava de si mesmo, tinha um alto conceito de si próprio. O pobre de espírito aqui já foi alcançado pela graça de Deus. Ele experimentou a graça no coração. O Senhor deu para ele um coração de carne. O pobre de espírito é uma pessoa esvaziada do seu ego, do orgulho, da soberba. Nós vamos agora olhar nas Escrituras essas verdades no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5. O profeta Isaías contemplou o Senhor Jesus na sua glória, na eternidade, e ao contemplar o Salvador, a sua vida mudou. A vida do profeta Isaías não foi mais a mesma e trouxe uma grande mudança para a vida do profeta Isaías. A cosmovisão, a maneira dele enxergar o mundo a si próprio mudou. Olha o que diz as Escrituras em Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, ou ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Após ver o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Salvador, Jesus Cristo, a vida do profeta Isaías foi transformada. Ele se viu como um pecador, ele se viu a si próprio, ele contemplou suas impurezas, ele contemplou o seu pecado, ele contemplou o seu malvado e terrível coração e disse: ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele contemplou seu pecado, ele contemplou sua miséria, e ele não poderia de modo algum se gloriar diante de tamanha santidade do Senhor Jesus Cristo. Ele contemplou as suas impurezas, se viu como um pecador. E aqui há um esvaziamento nas palavras do profeta Isaías. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou digno de morrer, de ser punido, de perecer. Ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrendo. Essa profunda consciência de merecedor do juízo, da punição divina, é uma obra de Deus no coração do homem. Um homem por si próprio não tem essa capacidade. Percebam aqui que foi ao contemplar, ao ver o Senhor Jesus Cristo, que a vida do profeta Isaías foi mudada. E é isso que Deus faz com o homem, conosco. Ele atinge o nosso coração através da sua graça soberana, através do seu poder soberano. E a nossa vida é profundamente mudada e transformada. E somos esvaziados. Houve um esvaziamento aqui do profeta Isaías. Ai de mim que vou morrendo. Sou um homem de lábios impuros. Só um homem pobre de espírito tem
essa capacidade de dizer essas palavras. Olhando para o apóstolo Pedro, convido você para nós darmos uma olhada para a vida do apóstolo Pedro no capítulo 5, no versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Olha o que o apóstolo Pedro disse quando viu o Salvador. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, afasta-te de mim, se ausenta de mim. Sou um homem pecador, um homem que é pobre de espírito, um homem que é humilde de espírito. Ele tem essa capacidade de dizer essas palavras. Eu sou um pecador, Jesus Cristo é perfeito, eu não sou digno de estar próximo dele, eu não sou digno de ser acolhido por ele, estar no seio dele, desfrutar das suas riquezas, da redenção adquirida por Cristo. Afasta-te de mim, Senhor. A humildade de espírito é isso. Convido você a olhar para a parábola do publicano e o fariseu. É um claro exemplo a ser dado aqui. Eu convido você para nós lermos capítulo 18 do livro de Lucas, a parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo, do publicano e o fariseu. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Eu quero ser bem enfático aqui nesse ponto. A parábola, ela nasce nesse contexto, nessa situação, aonde ali em volta do nosso Salvador havia fariseus, havia também publicanos, pessoas erradas, pessoas com uma mancha moral na sociedade. A sua reputação era manchada porque tinha um pecado grave, como as prostitutas, né? Os publicanos também eram mal vistos pelos fariseus. E o Senhor Jesus, nesse contexto aqui de orgulho, arrogância por parte daquele grupo legalista de fariseus, Jesus conta uma parábola e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Essa era uma característica dos fariseus, daqueles religiosos da época de Cristo. Eles acreditavam que eram homens justos, eles confiavam em si mesmo, eles eram cheios de ventos, eles eram cheios de arrogância, eles eram cheios de autoconceito de si mesmo. E desprezavam os outros. Naturalmente, uma pessoa arrogante vai desprezar os outros, ele vai inferiorizar outras pessoas. Ele se julga melhor do que todo mundo, só ele sabe, só ele conhece. Os fariseus eram assim. Então Jesus conta essa parábola dizendo: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Veja bem a oração do fariseu. Que linda oração, né? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Percebemos que ao começar esta oração, ele fala Deus somente no início e ali ele começa a falar deles próprio. Ele ora só para si, ele ora para ele mesmo, falando dele mesmo. Em nenhum momento esse fariseu, esse religioso, confessa um pecado ou descreve nessa oração alguma palavra que venha com a evidência de arrependimento de algum pecado. Ele ora dizendo: ó Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Ele despreza os homens. Não sou roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes, olha, ele está se gloriando porque ele jejua 2 vezes na semana e dá o dízimo de tudo quanto ele possui. Aqui está uma arrogância de um coração que ainda não experimentou a graça de Deus no Espírito. Aqui há um coração cheio de arrogância, de soberba,
alguém que não tem capacidade de olhar para si e dizer: Deus, me perdoe, Senhor, eu sou um pecador. Agora vamos ver a oração do publicano, que é uma oração bem curta, que não demora muito tempo. Olha o que diz. O publicano, porém, estando em pé, de longe. Perceberam que ele estava de longe, ele não estava próximo, e se sentiu indigno de estar próximo ali ao templo, naquele momento solene. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Nos lembra os anjos lá de Isaías capítulo 6, né? Quando contemplaram a santidade de Deus, eles cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, as asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Lembra-nos a postura dos anjos ali diante da santidade de Deus. Ele nem aos céus, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, cabeça baixa, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a oração. Uma oração curta, uma oração breve e que diz muita coisa, expressa muita coisa. Um coração vazio, um coração vazio, seco de si mesmo. Ó Deus, tem misericórdia de mim. A postura dele, o comportamento dele já descreve a qualidade de espírito, descreve a qualidade de alguém que realmente nasceu de novo. Olha o que diz o texto. Ele batia no peito dizendo, nem levantar os olhos ao céu queria, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Aqui temos um pecador ferido pela graça de Deus. Jesus diz: o que desceu justificado não foi aquele fariseu, mas o próprio publicano, porque o fariseu ele não foi ouvido por Deus. Ele diz assim: qualquer que se a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Filho de Deus, o pobre de espírito, ele é descrito dessa maneira aqui nesse texto. Agora vamos dar uma olhada também para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como Filho de Deus, não cometeu nenhum pecado, desceu do alto céu. Eu admiro muito o Senhor Jesus Cristo, porque qual é o homem que teria uma atitude, algum nobre, algum rei, que teria a atitude que o Deus eterno teve, de deixar toda a sua glória no céu, de deixar toda a sua grandeza lá no alto e vir aqui nascer pobre, nascer numa manjedoura, ser sujeito à lei de Deus, sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus, ser morto na cruz. Olhemos para o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele tinha essa qualidade, pobre de espírito. Quando ele viveu durante o tempo dele aqui na terra, ele foi sujeito constantemente à lei do Pai. Ele era constantemente sujeito a Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. Diz assim, disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui nós temos uma evidência da qualidade de pobreza de espírito no Salvador. Jesus tinha essa qualidade, pobre de espírito. O pobre de espírito é alguém sujeito a Deus, sujeito ao Pai. Jesus era sujeito ao Pai constantemente. Uma outra passagem da Bíblia que vamos ler agora é João, Evangelho, mesmo livro, o capítulo 14, o versículo 10. Diz assim: não crês tu que eu estou num Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso nos leva para Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8. Eu vou voltar ali novamente esse texto, mas vamos dar uma olhada lá na passagem que Paulo descreve
O esvaziamento do Salvador, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma qualidade, né? Que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento, o sentimento de Cristo tinha sentimento de qualidade, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo, Paulo, para nós seguirmos esse exemplo, que esteja presente também em nós as mesmas qualidades que estiveram no Salvador Jesus Cristo, aqui nessa vida. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Perdão. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora, vamos dar uma olhada aqui em capítulo 14 de João, versículo 10. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora, Filipenses 2, 9 diz, 2:6 diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Cristo aqui em João 14:10 atribui toda a glória ao Pai. Ele atribui toda a sabedoria que ele tinha, todo o conhecimento, tudo ele atribui ao Pai. É o Pai que faz, não é eu, é o Pai. Então, aqui nós temos uma qualidade no Salvador também. Pobre de espírito, alguém humilde. Isso é muito maravilhoso e belo de se contemplar e apreciar. Vivemos num mundo onde os homens são muito arrogantes e orgulhosos. Os homens não atribuem glórias a Deus e querem tomar para si méritos. Os homens se gloriam, muitos dizem, eu que escolhi Deus, eu escolhi o Salvador. Eu estou salvo porque eu estou de pé, eu me esforço, eu me dedico. Né? Isso não vem de maneira nenhuma de alguém que já nasceu de novo. Alguém que já nasceu de novo e teve o coração ferido pela graça do Salvador, do Senhor Jesus, não se comporta dessa forma. Não fala essas palavras. Ele é alguém pobre de espírito. Ele não tem razões e motivos para agir dessa forma. Pelo contrário, ele vai agir de acordo como Deus lhe deu um novo coração. Esse novo coração determina a sua maneira de viver. Ele se conforma à imagem de Jesus Cristo diariamente, porque nós fomos chamados para isso. Jesus Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo de vida. Bem, acredito, meus amigos, que ficou bem claro na mente de vocês o que é ser pobre de espírito. É alguém que se esvaziou, é alguém que está esvaziado de si próprio. E não tem méritos, não tem nada que possa se gloriar. Agora, o Salvador continua dizendo a segunda qualidade do cidadão do céu, ou da segunda qualidade que define o perfil do verdadeiro cristão. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A primeira bem-aventurança é o esvaziamento. E as demais é a plenitude. Então, elas estão relacionadas. Elas não estão separadas. Elas estão colocadas ali em todas as suas ordens, na sua sequência. E é isso que nós podemos ver. Alguém que é pobre de espírito, alguém que contemplou o seu pecado, alguém que contemplou o seu coração e se vê alguém que é pecador
e que por causa dos seus pecados, o seu Salvador foi crucificado, ele vai encontrar muitas razões baseado nisso para chorar. Ficou bem claro para nós que a primeira qualidade da bem-aventurança, os pobres de espírito, não são os fracalhões, os fracassados, os fraquinhos, não, nada disso. São pessoas esvaziadas, são pessoas humildes de espírito, humildes interiormente, que contemplam-se como pecador e que conhecem e sabem que são merecedores da punição divina. Mas o Senhor Jesus diz que essas pessoas, delas é o reino dos céus. Então essas pessoas são felizes, esse é o caminho da felicidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O pobre de espírito experimentou a graça de Deus na alma e sabe o motivo do choro. Olhemos para o apóstolo Paulo sofrendo um grande combate interno. Em Romanos capítulo 7, eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo em Romanos capítulo 7, e a partir do versículo 15 até o versículo 24. Nós vamos ver o apóstolo Paulo descrevendo nessa carta o grande combate interno que os pobres de espírito, os que choram, sofrem. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que odeio, isso faço. Percebam que aqui existem dois princípios, um princípio santo e um princípio pecaminoso. Um princípio santo é aquele novo coração. Ezequiel 36, 26, é aquela inclinação que foi dada por Deus. É o novo nascimento, o Senhor deu um novo princípio santo, novos desejos, novos pensamentos, novas vontades. Antes eu amava aquilo que Deus odiava. Depois da convenção, da santificação, me conformando à imagem de Cristo, eu odeio aquilo que eu amava, que Deus odiava, que Deus odeia. Agora eu amo aquilo que Deus ama. O que determina isso é a nova natureza, é o novo princípio santo, é o novo coração que Deus deu ao seu povo, o verdadeiro cristão. Paulo diz: o que eu faço eu não concordo, eu não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. O que ele odeia? O pecado, as suas ações pecaminosas. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. A lei está de pé ali, condenando o pecador. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Existem alguns comentaristas que dizem que Paulo, aqui, ao descrever nesta passagem esse grande combate interno, ele não era um homem ainda convertido. Bem, meus irmãos, isso aqui não é coerente com o contexto, com os versículos posteriores que vão vir na frente. Porque Paulo, aqui nesse versículo 15 que acabamos de ler, ele fala a presença de dois princípios. Ele diz: porque o que faço não aprovo, eu não concordo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Ele desejava fazer algo de bom, mas não fazia, mas fazia aquilo que ele não concordava. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Paulo está falando de dois princípios que determinam aqui a nossa conduta. Ou a natureza caída, ou a nova natureza. Isso falando de um convertido, de alguém que já foi salvo, regenerado e que nasceu do alto. Aí ele continua dizendo: de maneira que já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo quando escreveu essa carta, ele era assim convertido. Porque somente um convertido tem a capacidade de falar isso que Paulo está dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
minha natureza caída, ou seja, minha velha natureza, né? Não habita bem algum, não tem coisa sã. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Bem, mas o que causa essa incapacidade em Paulo, o que causa essa impotência em Paulo em fazer o bem? Vamos já descobrir. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então aqui há uma guerra, há um conflito. Paulo está descrevendo o conflito que cada cristão que nasceu do alto vivencia diariamente, na pele, na carne, no corpo, internamente. Só ele sabe, só ele Deus. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Alguém pode dizer, bom, Paulo era realmente convertido? O pecado parece que está dominando ele. Não, meus amigos. Paulo apenas está falando aqui a malignidade do pecado que ainda é presente nos santos, nos homens piedosos, nas pessoas que são de Deus, nas pessoas que são convertidas, nos seguidores de Cristo, aqueles que têm um novo coração, que nasceram de novo, não são como os anjos sem pecados. Eles não são perfeitos, eles são pecadores. Antes eles não tinham olhos para enxergar essa pecaminosidade. Antes eles não tinham seu entendimento iluminados por Deus para compreenderem a tamanha e terrível trevas que há no seu interior. Pois agora eles têm os olhos abertos e contemplam o seu pecado. Contemplam as suas debilidades espirituais, as suas incapacidades espirituais. Paulo foi justificado pela fé em Jesus, ele creu no Senhor e Salvador. O Senhor ele foi declarado justo por causa da obra meritória de Cristo. Ele foi removido, ao crer no Salvador, foi removida a culpa do pecado, foi removido o poder do pecado. O pecado agora não domina mais Paulo, mas a presença do pecado é real nele. A presença do pecado é real em cada pessoa que segue o Salvador. A diferença entre aquele que segue e aquele que não segue é que aquele que não segue não contempla seus pecados e vive na prática do pecado e não tem arrependimento. Aquele que segue o Salvador, ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar acidentalmente, mas ele não fica na prática do pecado. Ele não permanece ali na lama, com os pés sujos. Ele corre para o Salvador, para o sangue de Cristo imaculado, para ser purificado. Paulo continua ainda descrevendo o combate interno na alma. Ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. É como a minha sombra. Para onde eu olho, a velha natureza está ali a olhar comigo. Quando eu estou pensando, a velha natureza está pensando comigo, ela está ali presente, o pecado está presente ali comigo. Eu me lembro de Spurgeon fazendo, eu acredito que foi Spurgeon, espero que eu não esteja enganado, mas eu acredito que estou bem certo que tenha sido Spurgeon que deu esse exemplo em uma das suas pregações que eu escutei. Que algum tempo atrás, na Idade Média, as pessoas, homens que quando eram punidos, quando eles eram punidos, eles eram castigados por algum crime que eles cometeram, eles eram algemados com este homem, esse criminoso, condenado a uma punição, um cadáver. Para onde ele iria, ele levava aquele cadáver. Para onde ele ia, ele carregava aquele cadáver junto até ele se apodrecer. E ele sentia aquele mau cheiro, aquele odor. É a mesma coisa, bem parecido. Nós podemos aplicar com alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo, que foi regenerado por Deus, ele carrega consigo o velho homem, essa velha natureza caída dentro dele. Se eu não buscar a Cristo na palavra de Deus, na oração, se eu não participar dos meios de graça de Deus, esta velha natureza vai falar mais alto na minha vida. Mas um filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não odeia as pessoas.
Ele ama as pessoas. Ele não conserva no seu coração mágoas, ressentimentos, sentimento de vingança. Ele pode pecar sim, ele pode ter um momento de raiva e ficar chateado com alguém, mas depois ele se arrepende, ele não tem problema. Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí ele continua: porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Um homem regenerado tem essa capacidade. Paulo aqui é um homem regenerado, pobre de espírito. E ele continua dizendo: miserável, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Bem, meus irmãos, meus amigos, isso leva um filho de Deus, alguém que é pobre de espírito, chorar. E o Salvador diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O pecado nos leva a chorar. Quando olhamos para o nosso interior, contemplamos nossos pecados, é impossível você não ir às lágrimas. É impossível quando você, ao final do dia, quando você vai deitar na cama e vai falar com Deus e não fazer uma autoanálise e sentir um pesar de alguma palavra que você deve ter ofendido alguém, de algum pensamento impuro que levou você a julgar uma pessoa, a ir contra a lei de Deus, pecar contra Deus, pecar contra os homens. É impossível você não chorar. Quando você ama a Deus de verdade, isso te leva ao arrependimento. Você se arrepende todos os dias. O verdadeiro cristão, todos os dias ele se arrepende, porque todos os dias ele peca. Bem, para não demorar muito e para concluir esse estudo, eu quero convidar você para nós darmos uma olhada nas Escrituras para alguns personagens da Bíblia. Eu quero convidar você, nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, e nós vemos Paulo relatar aqui o combate que cada cristão vivencia diariamente no seu interior. E isso leva a chorar ao contemplar o seu pecado. Eu quero convidar você para olhar para Pedro, o apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. O versículo que iremos ler é o versículo... Primeiro vamos ler o versículo 33 e o 34, para depois nós entendermos o versículo 59 e o 62. Lucas capítulo 22. Versículos 33 e 34. Perto de Cristo ir para a cruz, ele foi muito enfático com seus discípulos, próximo de sua prisão e morte e ser crucificado. Ele foi muito enfático com seus discípulos o que iria acontecer com ele. Pena que os discípulos, o seu entendimento não estavam ainda aberto para compreender a palavra de Deus. O Senhor mais uma vez diz assim: ó, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia e vou estar... Deu uma pausa aqui, deu uma cortada. Estamos de volta. Tá, o Senhor diz: eu vou morrer, eu vou ser crucificado e vou ressuscitar o terceiro dia. E vou para a Galiléia diante de vós. E o apóstolo Pedro, ele era um homem ainda que tinha algum temperamento forte antes da sua conversão. Aquela autoconfiança, né? Sabe aquela autoconfiança, aquela autossegurança? Essa era uma característica desse personagem chamado Pedro. Ele disse assim: Senhor, eu estou pronto. Olha que Pedro disse: eu estou pronto a ir contigo à prisão, até a prisão e a morte. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele não sabia o que estava falando. Ele estava falando pelo impulso do seu coração, né, da sua autoconfiança. O Senhor diz assim para Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa foi uma profecia para Pedro. E não demorou muito, no capítulo 22,
no versículo 59, o nosso Salvador foi capturado, foi preso e passada quase uma hora, algumas pessoas ali estavam acusando Pedro. Tu parece com ele, a tua linguagem te condena. Aí veio um outro, afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu, e o nosso Salvador estava ali bem próximo. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, conforme nosso Salvador havia profetizado, que Pedro negaria, e Pedro negou. E ali estava bem presente, com os olhos em cima de Pedro, o nosso Salvador, olhando para Pedro. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Fico imaginando quando Pedro negou o Salvador, e o nosso mestre se virou e olhou para ele, e Pedro olhou para o Salvador. Pedro olhou bem nos olhos de Jesus Cristo e se lembrou, as palavras na sua consciência começaram a ecoar, e Pedro se lembrou. E o versículo 62, Pedro, ao contemplar seu pecado, veja, Pedro olhou para Jesus Cristo, olhou para o Salvador. Eu lembrei de Isaías, que quando viu o Senhor Jesus disse, ai de mim, Senhor, que vou morrendo porque eu sou homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Pedro olhou para Jesus. Aquele foi um olhar poderoso, aquele olhar, nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. Ao olhar para o Salvador, Pedro contemplou o seu pecado. Aí o versículo 62 diz assim, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, o pecado não traz doçura para ninguém. O pecado, ele traz amargo. O pecado traz para o homem tristeza, angústia, não traz coisa boa. Pedro negou o Salvador, ele pecou negando o seu mestre. Aquele que algumas horas havia dito, eu estou pronto a ir à prisão e à morte. Não, tu vai me negar 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente. Ao contemplar o Salvador, olhar olhos nos olhos. Muitos de nós estamos precisando olhar para Jesus Cristo. Precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, paramos de pecar. Quando contemplamos o Salvador, quando contemplamos a sua beleza, paramos de pecar. Nos vemos como criaturas caídas. Contemplamos as nossas impurezas, a nossa lepra da alma. O pecado não trouxe coisas boas para o nosso universo, para o nosso mundo. Veja como é que está o nosso mundo, veja como é que está o nosso país, o mundo inteiro. Está uma grande desordem. Os homens precisam olhar para Jesus Cristo, assim como Pedro olhou para o Salvador e contemplou seus pecados e chorou amargamente. O pecado de Pedro levou às lágrimas. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pedro foi consolado por causa desse pecado. O Salvador, após ressuscitar, disse, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, respondeu Pedro. Segunda vez o Senhor disse, Pedro, você me ama? Responde Pedro pela segunda vez. Sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Quando amamos a Jesus Cristo de verdade, lutamos contra o pecado. Tomamos uma postura inimiga contra o pecado. Alguém que é filho de Deus tem essas marcas, pobre de espírito e chora por causa dos seus pecados. Agora vamos olhar para o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Ele não cometeu nenhum pecado. Jesus Cristo
veio nesse mundo de forma perfeita. Nasceu de uma pecadora, a Virgem Maria, não cometeu nenhum pecado, é um milagre de Deus. Ele nasceu de uma pecadora e não herdar nenhuma semente pecaminosa, nada, nenhuma mancha contaminou. Ele nasceu Deus, homem, 100% Deus, 100% homem. Cristo, Deus, homem, nasceu de uma pecadora chamada Maria. Não cometeu nenhum pecado, foi perfeito, não mentiu, não cometeu nenhum engano nas suas palavras. Mas ele era pobre de espírito e ele também chorava. Era uma qualidade do nosso Salvador. E nós vamos ver isso agora. Em João capítulo 11, o versículo 35, o Lázaro, um grande amigo do Senhor Jesus Cristo, havia morrido. Lázaro morreu e 4 dias morto, estava cheirando mal. E antes de o Senhor Jesus ir lá no sepulcro, ressuscitar Lázaro, algumas coisas aconteceram, algumas situações foram acontecendo antes de ele ressuscitar Lázaro. E o capítulo 11, versículo 35, nos diz assim: e Jesus chorou. Jesus chorou. É um versículo bem curto. João 11, 35. Jesus chorou. Bem, você pode se perguntar, o que levou Jesus a chorar? Alguém vai optar dizendo, o Senhor estava chorando porque Marta chorava, Maria chorava, os judeus choravam. E aí levou ele a chorar, influenciou. Não. Outros podem dizer, não, o que levou Jesus a chorar é porque Lázaro estava morto. Bem, também isso não é, porque ele havia dito para Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Marta, na sua incredulidade, diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não entenderam. Por causa do pecado, a incredulidade predominava o coração daquele povo. E o texto diz, Jesus chorou. Mas nós lendo o versículo 33, o versículo 33 nos dá uma resposta porque Jesus chorou. Olha o que diz o texto. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus já havia dito que ia ressuscitar a Lázaro. Mas eles não acreditaram. Eles não creram. A incapacidade era tamanha que nada mudou. Não creram no Salvador. E essa incredulidade, esse pecado, Cristo chorou, levou ele a chorar. Por isso que o texto diz, Jesus chorou. A incredulidade daqueles judeus, de Marta, levou o mestre a chorar. Ele chorou pelos pecadores. Ele não condenou. Ele chorou. Ele sentiu compaixão. O texto diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O pecado das pessoas levou o nosso Salvador a chorar. Quando nós contemplamos, meus amigos, a incredulidade dos homens, quando falamos de Deus para eles e eles não crerem, nessa hora dá uma vontade de chorar mesmo. Ir para um lugar só e chorar por essas pessoas, porque você não pode fazer nada para eles crerem, porque é uma obra de Deus. Só Deus tem esse poder. E o que você vai fazer é pregar o evangelho e chorar por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. O Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém, próximo de ir para a cruz, próximo de ser preso, rejeitado. Ouvi o grito da multidão, solta Barrabás e crucifica-o. Antes de tudo isso, o nosso mestre chorou sobre Jerusalém, chorou pelo pecado do seu povo. Em Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, nos é dito assim: e quando ia chegando,
vendo a cidade, Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora agora isso está encoberto aos teus olhos. Isso está oculto aos teus olhos. Vocês não sabem que a paz chegou, a salvação chegou, vocês não sabem, está escondido, está oculto. Vocês não têm capacidade de enxergar, de ver, de contemplar a salvação de vocês. É isso que ele está falando aqui, em lágrimas, chorando. Eu fico lendo esse texto e eu fico imaginando, meus irmãos, como o Salvador estava ressentido naquele momento, Jerusalém, naquela incredulidade, e não reconhecer seu Salvador, seu Rei. Ele diz: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão. Ele já fala da destruição do ano 70. Te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Mateus 24 fala isso, né? Porque não conheceste o tempo da tua visitação. O pecado de Jerusalém, a incredulidade daquele povo, aquela geração era muito pior daquelas outras gerações do tempo dos profetas, porque negou o Salvador, prendeu e o crucificou, escolheu a soltura de um prisioneiro assassino do que o Salvador à vida. O homem não tem capacidade para escolher a Cristo. Eles gritaram: soltem Barrabás e a Cristo crucificam. O homem não sabe fazer a escolha. Eles estavam com seu entendimento em trevas e não compreenderam a mensagem do Evangelho, não compreenderam o que o Salvador ensinou. E ele chorou sobre Jerusalém. O pecado fez até o nosso Deus chorar. Bem-aventurados os pobres de espírito, são esvaziados de si mesmos, que não tem nada de que se orgulhar, se gloria em Deus, glorifica a Deus, atribui a Deus toda a glória. E por contemplar os seus pecados, os pobres de espírito, eles choram, os seus pecados os faz chorar. E o pecado de outras pessoas também fazem eles chorarem, porque Deus, pela sua graça, marcou o coração. E o meu desejo, a minha oração a Deus é que Deus marque os corações das pessoas com a sua graça, que Ele regenere. E é pela pregação do Evangelho que isso pode acontecer. Pela pregação desta palavra, das Escrituras, que Deus pode, através do Espírito Santo, tornar isso um meio eficaz para salvar, abrir os seus olhos e você contemplar o Salvador. Bem, eu quero agradecer aqui até o momento que você estava assistindo esse vídeo, essa live. E na próxima quarta-feira estarei trazendo a continuação dessa exposição que eu comecei aqui em Mateus capítulo 5, tá certo? Agora eu quero convidar você para domingo, eu vou estar trazendo mais um estudo da Palavra de Deus, e que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você siga essa página e aproveite essa oportunidade, escute a palavra de Deus, porque o nosso tempo ele é bem curto aqui na Terra. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.